Olá, irmãos e amigos. Nós começamos agora mais uma conversa com o pastor em tempos de pandemia. Essa nossa classe de escola bíblica dominical que estamos realizando aos domingos às 11 horas, nesses tempos em que ainda não temos condição de reunir as classes aqui na nossa igreja presbiteriana de Tambaú. Então, a cada domingo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter convidados especiais, como o de hoje. Em alguns momentos também fazemos estudos bíblicos sem os convidados especiais, mas obviamente que, além da presença do nosso Deus e do nosso Pai, quando temos a oportunidade de contar com queridos amigos, irmãos, colegas de ministério, homens de Deus, a nossa classe fica muito mais especial, não é isso? Então, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, dizer da nossa alegria em contar com o reverendo Francisco Leonardo Skaltevik, ou Skaltevik, como queira a pronúncia, mas o meu querido e o nosso querido reverendo Chiquinho, reverendo Francisco. Reverendo Francisco foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte na década de 80, depois de um abençoado ministério como missionário na região de Castro, norte do Paraná. O reverendo Francisco tem uma influência marcante sobre toda uma geração de pastores formados no Seminário Presbiteriano do Norte, naquela época, e ainda hoje continua influenciando com seu testemunho de vida, sua fidelidade ao Senhor e o seu ministério abençoador, não apenas aqui no Brasil, mas em vários lugares. Esteve também ministrando a palavra de Deus em congressos, em eventos, formação de pastores e também no Centro Evangélico Missionário de Viçosa, onde ministrava no curso de pós-graduação em missiologia. O reverendo Francisco é casado com Dona Margarida, tem filhos, netos, bisnetos, dentre os quais queridos irmãos como o reverendo Augusto Nicodemos e Elias Medeiros, que são genros do reverendo Francisco. Recentemente ele voltou com a sua querida e amada Margarida, Dona Margarida, para o Brasil e hoje mora em Minas Gerais, onde continua esse ministério abençoado, desta vez em plena pandemia, por intermédio da internet, das plataformas digitais. Reverendo Francisco, seja muito bem-vindo em nosso meio. Deus o abençoe. Uma palavra inicial de saudação aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Tambaú e a todos que nos assistem aqui nessa classe Conversas com o Pastor em Tempos de Pandemia. Obrigado, Robson. O seu microfone está desligado, talvez o som precisa ser ativado. Será que está desligado? Não. O senhor pode falar novamente? Só para eu ativar aqui? Ótimo, perfeito. Não, está ok. Eu é que estava com o som desligado aqui, eu é que estava errado. Seja bem-vindo, reverendo Francisco. Pode falar. Fica à vontade. Obrigado, Rob, muito obrigado. Robson, para mim é um grande privilégio de estar aqui com vocês em Tambaú, em João Pessoa, onde já temos tido contato desde 1973, através de vários estudantes desta região, até um genro, como vocês sabem, deste lugar. Nós agradecemos muito também o convite para ministrar essa aula da Escola Dominical dentro desse assunto da pandemia. Mas eu perguntei, senhor, sobre qual aspecto especialmente sobre a pandemia, porque é uma coisa tão abrangente, não somente geograficamente, porque raramente tem uma pandemia de um tamanho tão grande, porque não é somente regional, como as epidemias antigas, mas mundialmente é um flagelo.
e e estamos passando juntos por uma vale de lágrimas, de fato. Mas, no mesmo tempo, temos de reconhecer, pensando especialmente na palavra de Deus, que, sem dúvida, é um flagelo, um wake-up call, uma chamada para nos acordar. Muitos têm especulado que a vinda do Senhor está muito perto, mas Deus nos disse com ênfase que ninguém sabe o dia. Por outro lado, quando alguém não está ouvindo o wake-up call, a essa chamada, aí deve estar surdo ou cego. Por isso, vamos ouvir mesmo pensando o que o Senhor quer nos dizer. O Senhor, no meio desses problemas. E o que ocorre que não somente esse é mundial, esse problema que a gente está passando por essa época triste, mas também nós mesmos estamos passando por uma época difícil. Minha esposa está doente, como vocês sabem, mas eu estava pensando, Senhor, sobre o que eu tenho de pregar. E há tempo, desde que ela ficou doente, nós temos na nossa mesa um papelzinho em que diz um versículo da palavra de Deus. E quando eu mexi com a minha bolsa e de repente achei esse papelzinho e daí de repente eu pensei, agora eu sei qual é o assunto que eu tenho de mencionar durante essa escola dominical, é a consolação. E por isso eu quero ler com vocês esse versículo tão conhecido sobre a consolação, que está em 2 Coríntios 1, 3 e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eu leio da palavra de Deus. Abre a tua palavra, ó Senhor, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ali diz o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdias, Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E Paulo agradece a Deus pela consolação que ele recebeu e como ele precisava desta consolação. Ele passou 2 anos trabalhando em Éfeso, que era a capital da província de Ásia. Naquela época não era um continente, mas era uma província na atual Turquia, e Éfeso era a capital. E você se lembra, porque em Atos 19 tem muitas coisas que falam sobre o ministério dele. O Lucas fala sobre esse ministério depois, escrevendo em Macedônia. Lá tem aquele caso dos filhos de Sebas, que era um bando de feiticeiros que ele tinha de enfrentar. Tinha também uma bênção muito grande que, por causa desse milagre que ocorreu com os filhos de Seva, que era um julgamento da parte de Deus, tem a queima de livros dos feiticeiros lá. Mas o problema é que o negócio dos artesãos que fazem feiticeiros, então estão em perigo. Demétrio, que era o líder da revolta, então era uma revolta muito grande, com muitas implicações políticas também. E nós não sabemos exatamente o que ocorreu, mas em 2 Coríntios, versículo 8 do 1º capítulo, diz: porque não queremos, irmãos,
que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, ele menciona aqui aquela província e com Éfeso como capital. A tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Mas em 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição, ele menciona que ele até lutou com feras. Ele deve ter enfrentado uma situação extremamente perigosa. E talvez ele não foi morto naquela ocasião, embora que podia ter sido, provavelmente porque era romano, que descobriram depois que então suspenderam esse julgamento, ele escapou e finalmente escapou de Éfeso e podia continuar a sua viagem. Mas está ainda muito claro na mente de Paulo que foi uma época terrível para ele, terrível, em que ele precisava muito de consolação de Deus, porque ele estava enfrentando a morte, uma morte terrível, difícil. Agora, falando sobre aquele período, ele escreve: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. E note bem, aqui tem a palavra consolação, e eu vou ler como se fosse uma tradução do original, muito literal. Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebeu que em várias traduções eles usam palavras sinônimas, não está errado, mas eu li como está no original, de fato, 5 vezes a mesmíssima palavra, consolar, 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 5 vezes. Paulo quer enfatizar esta palavra, e Deus é Deus da consolação. E isto eu queria tanto que nos lembrássemos durante esse período difícil da pandemia, que Deus é o Deus da consolação. E sabe, e você pode se lembrar desse versículo muito facilmente, porque, como lembrete, você podia dizer, esse é versículo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É fácil. A única coisa que tem de lembrar que está em 2 Coríntios. Então, dizendo 2 Coríntios, esse versículo 1, 2, 3, 4, você já usou o 2. O que sobrou é 1, 3, 4. Porque é 2 Coríntios e o que sobrou, então 1, 3, 4, então é claro que capítulo 1, versículo 3 e 4. É um lembrete, eu não vou fazer o exame, embora que a aula da escola dominical, mas no finzinho eu devia perguntar qual é esse versículo, irmãos, 1, 2, 3, 4, onde está na palavra de Deus. Não se esqueça, você precisa. Eu estou meio no fim, porque já tenho 93, você esteja bem no início, mas como nós precisamos desta consolação. Eu mesmo sou filho da guerra, eu sei. Deus da consolação. E Paulo diz, bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. Misericórdias é uma palavra muito ampla, e depois ele começa a focalizar. Ele diz, misericórdia no sentido que ele é o Deus da consolação. E quando Paulo está sublinhando esta palavra, focando a sua atenção, nós também queremos focalizar a nossa atenção a esta palavra, focalizar em consolação. E pergunto, como Deus consola? É interessante
E o Consolador foi prometido pelo Senhor Jesus antes de subir aos céus. João 14. E lá ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. O órfão perdeu o pai, perdeu a mãe, só tem boas lembranças da presença deles. É assim que o Senhor Jesus queria dizer: eu sei que depois de eu ser chamado para o céu, eu sei que vocês vão sentir saudades. E como eles sentiram saudades? Quando o Senhor Jesus não estava mais lá, de certo, falando uns com os outros, um vai dizer: você se lembrou daquela pregação que Jesus fez lá na montanha? Outro vai dizer: e você se lembra da cura daqueles 2 cegos? Ou daquele possesso idiota lá além do Jordão? E outro vai dizer: mas eu me lembro especialmente como ele chamou Lázaro. Tem saudades, mas tem boas lembranças, se alegram, mas dizem: como queríamos que Jesus estivesse aqui de novo. E daí tem Pentecostes. E Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Ele vem, o Espírito de Cristo, ele vem morar nos corações deles. Que privilégio! Antes tinha o templo e o tabernáculo onde o Espírito Santo morava. Hoje, depois de Pentecostes, somos nós, os nossos corações. Vocês não sabem que são templo do Espírito Santo? Agora você diz: mas eu não noto, eu não percebo. Mas sabe o que é? O Espírito de Cristo trabalha em silêncio, especialmente. Consola em silêncio. Quando você está sendo consolado, você pode sentir aquela presença do Senhor Jesus no teu coração. Quando você é crente no Senhor Jesus, Ele mora no teu coração e Ele está batendo na porta para você sentir a presença dEle. Consolai, consolai o meu povo, diz Isaías 40. E todo aquele trecho de 40 de Isaías, até o final, é um trecho de grande consolação. E no último capítulo, o Deus diz: eu consolo vocês como uma mãe. E que consolo é esse da mãe? Será que a bala vermelha que ela dá ao seu filho, será que esta é a consolação? É também uma parte, mas a presença dela é a consolação. Pega a criança no colo, ou o pai pega o seu filho no colo, é a presença dos pais. A presença dos pais. Por isso, em primeiro lugar, quando você pensa sobre a consolação do Espírito Santo, você devia se conscientizar, quando você é crente: ele mora em meu coração, eu devia ouvi-lo. E quando você diz: eu não conheço o Espírito Santo, eu não sei, abre o teu coração para o Senhor Jesus. E naquele momento, o Espírito Santo vai entrar no teu coração. É o Consolador mesmo que mora no mais íntimo do seu ser. Que bênção! Agora, em primeiro lugar, ele consola com a presença dele. Mas também, claro, que ele fala, como a mãe, o pai fala com o filho que caiu, o Espírito Santo fala conosco. E essa palavra é como uma vacina. Pela graça de Deus, eu também fui vacinado aqui no Brasil, né? Porque eu pensei: eu tenho de sair de vez em quando é necessário, para ajudar alguém. Então, essa é uma vacina. A palavra de Deus que você tem na mão é como se fosse uma vacina para nós peregrinos. Tome essa vacina. Não diga: eu não quero.
a palavra de Deus está lá para te confortar. E veja, nesse mesmo capítulo, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, tem alguma coisa muito interessante sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é basicamente uma palavra cheia de promessas. E as promessas de Deus são fiéis. Ele é fiel. Deus é fiel. E Ele cumpre as suas promessas. Veja bem, 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, quanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. É um versículo um pouco complicado, como o apóstolo Paulo está escrevendo frequentemente, mas é claro o que quer dizer. Pensando nas promessas de Deus, uma promessa vale tanto como a pessoa vale. Quando não vale nada, assim, é mentiroso, a promessa não vale nada. E não pense, não diga, agora desta vez ele prometeu certinho, porque ele é mentiroso, então não pode confiar. Mas Deus é fiel. E por isso ele diz, pensando nessas promessas, a promessa dele é sim. É que ele estava falando, dizendo aos coríntios que ele ia passar lá para confortá-los. Mas os coríntios diziam, será que ele vem? E diz, vem, porque a palavra é de Deus, eu venho com a palavra de Deus. As palavras, as promessas de Deus são sim, exatamente porque é Deus que dá essa promessa. Deus não é mentiroso. O que ele prometa, ele faz. Quando Adão e Eva caíram, foi a primeira choradeira. Foi terrível. E pior, quando eles foram expulsos do paraíso, como eles devem ter chorado. Lágrimas. E desde aquele dia, nós estamos marchando assim, numa vale de lágrimas. Hoje em dia, tem pessoas que dizem, não, o evolucionismo é tão bom, nós estamos progredindo, vai sempre melhor. Não se esqueça, amigo, que você é pecador, e eu sou colega seu, e somos filhos e netos de pecadores, por causa daquela queda inicial de Adão e Eva. Mas, graças a Deus, ele é fiel, porque ele prometeu, até antes de eles saírem do paraíso, prometeu que o Salvador viria. E todo o Velho Testamento tem aquela promessa da vinda do Salvador, e cada vez mais claro os desenhos do Salvador, até Isaías 53, sobre o sofredor, o servo sofredor, até em Miqueias, né? Até o lugar onde ele nascer. E finalmente ele nasceu, Jesus, o Cristo, o Salvador nosso, que cumpriu toda a sua viagem difícil aqui na terra por causa de nós, morrendo na amarga cruz, para pagar os meus e os teus pecados também. E diga amém a ele. Agora, são essas as promessas de Deus. Ele não nos deixou órfãos, porque ele deu o Espírito Santo para nos lembrar da palavra. Aquela promessa mãe brotou e Deus cumpriu. Porque todas as promessas são sim. Nele. Essas promessas de Deus são sim, inabalavelmente. E o que Deus espera de nós, quando Deus nos promete alguma coisa, o que Ele espera, pelo menos que você acredita. Quando você não acredita em Deus, então nada é feito. Né? Você também não recebe a bênção. Mas o que Deus está dizendo, Ele nos promete alguma coisa, Ele está olhando
nos nossos olhos, será que ele vai dizer alguma coisa? É uma promessa. Você vai voltar e dizer nada. Ele está esperando alguma coisa. E Paulo diz, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. É interessante essa forma como ele está dizendo. Ele não diz somente esse amém por nós, mas ele diz o amém é para a glória de Deus, e ainda ele diz o amém por ele, porque depois, quando você tem andado com Cristo, você percebe que é só Deus que faz isso no teu coração. Quando você diz o amém, você não precisa bater no peito e dizer, fui eu. Pode bater, mas logo mais você vai descobrir que não foi você, mas que foi Deus. Eu lhe digo, esse querido irmão, como irmão bem velho, eu tenho notado isso na minha vida. Quanto mais velho a gente fica, diz, glória a Deus, é só Ele, é por Ele. E por isso, até o nosso amém é por Ele. Mas diga pelo menos amém. Depois você vai descobrir que foi Deus que colocou isso na tua boca. Talvez seja um pouquinho humilhante, irmãos. Quando você disse assim, humilhante, eu digo amém. Você descobriu agora, foi meio tarde, mas de fato somos pecadores. E quanto mais a gente descobre e anda com Deus, a gente diz, foi Deus mesmo que nos preservou também durante a vida e durante o ministério. Agora, a tua promessa hoje é que a consolação é para você. Somos consolados porque Ele é Deus de toda a consolação. E Ele aguarda o teu amém. Não as minhas palavras, porque eu sou carteiro somente hoje, de novo, né? Mas é Deus que nos dá isto. E quando se esqueceu, pode saber que Deus vai te lembrar. Sabe, porque é interessante que essas promessas, nós nos esquecemos deles, mas Deus nos lembra. Em João 14, 26, ele diz que ele é o lembrador. Ele nos faz lembrar das promessas de Deus. É que quando estamos assim, andando no caminho da vida, tem tanta coisa ao redor, né? E nós nos esquecemos. Especialmente a gente idosa se esquece. Por exemplo, tem de colocar um papelzinho, até um papelzinho com esse versículo. Eu digo, amém, Senhor. Eu não quero me esquecer, por causa disso eu tenho um papelzinho. Ele é o lembrador. Isso pode ocorrer até em coisas muito simples. Você se lembra que nos Estados Unidos tinha uma fronteira muito grande numa certa época do século XVIII. Então, a igreja metodista tinha evangelistas, eles eram circuit riders, cada um tinha um circuito, tinha uma região, ele tinha de visitar cada semana, alguma coisa assim. Então, diariamente, esses evangelistas estavam andando a cavalo. E pode imaginar, porque lá é muito frio, frequentemente, e esse evangelista tinha o costume de, pelo menos, agradecer por uma coisa chegando em casa. Mas um dia foi tão difícil, o tempo tão terrível, que ele nem se lembrou. Ele disse, Senhor, eu nem me lembro de que eu posso agradecer hoje. E, de repente, ele disse, muito obrigado, Senhor, que nem sempre é assim. Quando você tem um dia muito ruim, quer agradecer a Deus, pelo menos diga, Senhor, muito obrigado. Nem sempre é assim. E pode ser que esses dias da pandemia são assim. Que você pode dizer, muito obrigado, que nem sempre é assim. Deus te lembrou de agradecer a Deus. E até, quem sabe, não precisa dizer somente, nem sempre é assim,
quem sabe você pode chegar a cantar. Paulo e Silas estavam na prisão, já pensou? Eles tinham sido chamados por uma visão de Deus para ir à Europa. Venha para Macedônia para nos ajudar. E eles obedeceram a Deus e já viu o que aconteceu? Chegando lá, já em pouco tempo, eles já acabam na prisão. Então, sem dúvida, eles devem ter coçado a cabeça. Será que eu entendi bem a chamada do Senhor? Foi do Senhor mesmo? Ou será que eu só inventei uma coisa? Mas lá naquela prisão, as horas passaram, e conversando e orando, finalmente, por volta de meia-noite somente, eles disseram, sabe o que vamos fazer? Vamos cantar. Eles cantaram, claro, não em português, mas em grego, até pode cantar em hebraico, aleluia, né? Cante, mas cante na língua do teu coração. Cantaram à meia-noite. É uma bênção quando você pode cantar em meio da tribulação. Isso acontece em todo mundo. Eu disse, eu sou um menino de guerra, meu pai tem ajudado senhores judaicos, e eu sempre fico impressionado como Deus também tem consolado às vezes. Eu lembro, tinha um transporte de mulheres e crianças de um campo de concentração, e o fim da guerra estava chegando. Isso eu soube só depois, claro, né? O fim da guerra estava chegando, e o dirigente do campo de concentração de mulheres e crianças queriam se livrar delas, mas não podiam exterminar, então colocaram todos nos vagões para transportar gado e mandaram para um dos campos de destruição, de exterminação de judeus. E lá estavam, dentro desses vagões, viajando na noite escuro, a criançada chorando e gritando, e de repente, desculpa, mas eu me comovo. De repente, uma das mães começou a cantar. E houve silêncio, e os outros também começaram a cantar. Mas você não sabe como sair do teu problema? Abre a boca para cantar. Quantas bênçãos, quantas são. Você tem, sem dúvida, uma bênção ainda de sobra. Até que você está vivo ainda, e tem a sua esposa ainda, tem isso, tem aquilo. Quantas bênçãos, quantas são. Cante, irmãos, no meio da tribulação. E quem também sabia desse segredo foi um dos índios potiguares da sua região, aqui em Paraíba. Foi o Pedro Poti. E vocês sabem que Pedro Poti lutou ao lado dos invasores holandeses, porque ele entendeu que podia ser uma bênção para o seu país, talvez não os homens, mas a mensagem. Porque depois da morte dele veio o testemunho de outro regedor de índios, Antônio Parupaba, que disse que para ele era uma consolação em vida e morte. E quando eu li pela primeira vez esse documento, me comoveu, porque eu logo reconheci que era uma citação do Catecismo de Heidelberg. E o Catecismo de Heidelberg é como o Catecismo também de Westminster, mas o Catecismo de Heidelberg é um pouco mais velho, foi escrito numa época de grande perseguição dos evangélicos. E a primeira pergunta que nós, como meninos, tínhamos de decorar: qual é a tua
única consolação em vida e morte? E a resposta é: eu sou propriedade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, em vida e morte. Também para Pedro Pucci. Mas você diz, não, tem tantas pessoas que não são consolados. Não consolado, você é um deles. Não consolado, talvez você não percebe muito que Deus está te consolando. Não prestou atenção. Mas será que tem um problema? Porque tem pessoas que, de fato, quase não podem ser consolados. E o problema, lá em Isaías 59, diz que é o pecado, que é a barreira entre nós e Deus, entre Deus da consolação e nós, pecadores, filhos, netos de Adão e Eva, e choram durante o caminho, a vale de lágrimas que é esta vida. Não pode ser consolado por causa dos pecados. Você descobriu que esse é o problema na tua vida e foi por causa dos seus pecados. Se for assim, eu digo parabéns, parabéns, amigo, porque foi que descobriu que era o problema. Foi o próprio Consolador que fez descobrir o problema, porque ele é o lembrador que lembra você dos seus pecados, não para te jogar assim no abismo, para confessar. E daí tem Jesus, que é o nosso advogado, tem o Espírito Santo, o advogado da defesa, aceita a morte do Senhor Jesus como se você tivesse morto com ele, e diga: Senhor, muito obrigado que tu morreste em meu lugar. Foi o Espírito Santo que fez descobrir qual era o problema que não pode ser consolado. Ele te apontou para os teus pecados, e você confessou os teus pecados. Presta atenção, quando você já é crente e você sempre tem problemas com pecados no passado, não é o Espírito Santo que está apontando você para isto. Talvez para pecados recentes, mas não para pecados consolados, pecados perdoados. Sabe quem te lembra dos pecados perdoados? É o diabo. O diabo, de fato, é o macaco de Deus. Ele imita a Deus. Ele sabe que o Consolador é o lembrador. Então, o Espírito Santo lembra-te dos teus pecados para os confessar e para que sejam perdoados. E depois o diabo começa a lembrar você desses pecados para te atrapalhar. Pecados confessados são perdoados. Não devia voltar a eles. Deixe-os. Você se lembra talvez do nome de Corrie ten Boom, daquela senhora holandesa. Tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Ela foi uma evangelista de mão cheia depois de sair do campo de concentração. E todo mundo crê que foi um engano administrativo que ela saiu. Mas Deus usou aquilo para que ela saísse e se transformasse numa evangelista de mão cheia depois da guerra. E ela disse uma vez, falando sobre pecados perdoados, é como um lago grande. E na Holanda tem muita água, e às vezes, quando a gente quer pescar, tem uma plaquinha proibido pescar. Assim, ela disse, aí no lago de Deus, dos pecados perdoados, tem uma placa, proibido pescar. Não seja bobo, irmão. Não vai pescar esses pecados. Diga, vai embora, Satanás. Eu disse, não pode ser consolado. De fato, pode, pela graça de Deus.
Mas o problema é maior quando não é que não pode ser consolado, o problema é grande quando você não quer ser consolado. Você diz, isso seria idiota, quem não quer ser consolado. Você não sabe que tem crianças manhosos também, crianças que não querem nada e ficam assim, contrariando. Você é uma criança assim manhosa com Deus, você não quer ser consolado? E por que não queria ser consolado? Talvez você diga, exatamente porque não mudou nada. A causa da minha tristeza não foi afastada. Daí você se enganou. Deus nunca disse que consolo era igual à remoção da causa da tristeza. Não, Deus nos consola no meio da tristeza. Ele nos consola, e diz em versículo 4, em qualquer angústia. A consolação ocorre dentro daquela situação terrível. Ele não vai tirar você, de repente, o campo da concentração, ele não vai resolver, de repente, o teu problema, assim, de emprego, disso, daquilo. Não seja manhoso. Deus quer te consolar dentro da tua situação. Cuidado, porque quando você tem tendência de sempre recusar essa consolação de Deus, você não somente fica desanimado, mas você cria até uma raiz de amargura para com Deus. Isso é mais triste ainda. Não precise e não deve ocorrer na tua vida. Sabe, quando Deus diz, Ele nos consola no meio da angústia, é mesmo assim. Ele não pode ser consolado por causa do pecado ou não quer ser consolado. Então, o que Deus disse, de fato, consolando você, pensando naquele problema que tem e ainda está ali, o que ele disse sobre aquele problema, ele não promete que será removido, ele não disse a Paulo e Silas que amanhã eles sairiam da prisão, ele não disse isto. Ele diz, aguente, irmão, aguente, meu filho. Diz lá em versículo 6, suportar com paciência. Aguenta, capítulo 6. Aguenta, querido irmão. A tua dificuldade não é maior do que a graça de Deus. A graça de Deus sempre é maior do que o teu problema. Ele nos consola dentro da tribulação. Não é assim, livramente é consolação, não. Primeiramente, consolação. E depois, quem sabe, livramento. Ou pode ser também morte. Um pode ser livrado, como a própria Corrie ten Boom, outra pessoa pode ser morta, como o pai e a irmã dela. Mas a consolação vem dentro do problema. João Bunyan sabe disto, você sabe disto. Aceita a consolação dentro do teu problema. E essa consolação não é somente para hoje, queridos irmãos, é uma eterna consolação. Diz o apóstolo Paulo, e você sabe que no fim Deus vai enxugar todas as lágrimas, Apocalipse 7. Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas, mas depois, e durante a viagem, é consolação. Tenho só de apontar um pontinho ainda. Porque eu não mostrei todos os meios. Você pode imaginar
de muitos outros meios pelo que Deus usa para consolação, mas eu não apontei para um versículo da palavra de Deus que você devia escrever dentro do teu diário, claramente. Salmo 23, a tua vara, sabe como é? A tua vara me assusta, me irrita, a tua vara me consola. Como é possível, irmãos? Eu estou tão alegre pela correção do Senhor, porque Deus é o Pai de misericórdia. Ele está vendo você, eu andando nesse caminho de peregrinação, e às vezes nós temos outros caminhos que se abrem, e Deus nos mostra que está errado. Ele nos admoesta, ele nos dá um puxão de orelha de vez em quando, como meu pai fazia. Como sou grato ao meu pai. Mas sabe, muitas pessoas nem precisam de um puxão de orelha. Eles só precisam de um olhar. Olhe para Deus. E Ele está olhando para você. Será que Pedro olhou para Cristo? É claro, mas é que o Senhor Jesus estava olhando para Pedro. E quando Pedro viu o Senhor Jesus olhando para ele logo sabia lá do íntimo do seu coração, está errado. Ele começou a chorar. Tenho o privilégio de ter 8 filhos, irmãos. E como são diferentes, também na educação deles. Um só precisava de um olhar, outros precisavam de uma palavra um pouquinho mais dura, outro até precisava de uma batida assim. E hoje em dia os educadores pensam que são muito sábios proibir um espancamento. Eu digo, será que, por quê? Somos descendentes dos animais? Daí veja como o leão educa o seu filho, às vezes mordendo, assim, espancando. Não, podemos usar esse espancamento, né, mas com muito cautela e não abusar. Deus não quer que seja para matar, mas isto é uma batida saudável, educativo. Mas quando você mora num país onde até isso é proibido, então não faça, mas diga a ele, eu ia bater você, mas etc, etc, etc. Eu sei que foi uma bênção que meu pai batia em nós. Ele até tinha uma varinha e sabíamos de vez em quando era difícil. A tua vara me consola. Oh, Senhor, muito obrigado pelas admoestações, pelas batidas, pela correção, por teu olhar que tem me segurado, porque eu ando com Deus ainda, mas eu sei que só foi a graça de Deus. Agora, aceita a consolação? Você aceitou? Diga amém, amém. Agora, pode viver confortavelmente, confortável. Veja bem, qual é o alvo da consolação? Só para terminar. Fazer nada, irmãos. Veja bem o que diz aqui. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação aí vem o alvo da consolação. Para consolar a você, claro, mas Deus não quer dar a você somente um presente, Ele dá a você um presente da consolação, da sua promessa, um papelzinho, quem sabe escrito como lembrete que alguém colocou no teu bolso. Deus te dá a consolação para distribuir aos outros, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Quando você vai consolar, você pode dizer, eu venho em nome do Senhor Jesus, que me consolou, porque eu estava muito triste,
mas eu quero compartilhar este consolo. Escreve num papelzinho um versículo da palavra de Deus, porque é o instrumento maior da consolação, e dá a ele. Você podia talvez dizer, eu não vou falar mais com você até você decorar, memorizar esse versículo. É para você, com a referência. Deus quer usar você para consolar aos outros. E você sabe qual é o nome do Consolador? Paráclito, em grego, né? A nossa palavra Paráclito é derivada de lá. Ele é o Consolador. E Deus diz aí em Romanos 1, vejo que versículo bonito, em Romanos 1, versículo 12, esse é o último versículo que eu vou citar. Isto é, para que vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, você e minha. Paulo quer ser confortado com os romanos, reciprocamente. Ele quer consolar outros, e ele sabe que outros vão consolar a ele. Quando você vai ser usado por Deus para consolar, talvez falar uma palavra, talvez entregar somente um bilhetinho. Sabe qual é o teu nome? O teu nome é o que está fazendo, você é um paracletinho. Querido irmão, Deus quer fazer de cada um de nós paracletinhos nesse mundo de pandemia, de tristeza, nesse vale de lágrimas, que nós, como cristãos, sejamos como paracletinhos, não por nós mesmos, mas é porque nós fomos consolados com a consolação de Deus com que Ele nos consolou. E por isso, a última palavra está lá no início desse versículo 3 e 4, e você se lembra, esse é versículo 1, 2, 3, 4, a primeira palavra é bendito, louvado, este para a glória de Deus. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. E ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. E todo o povo de Deus disse, amém. Amém. Deus te abençoe, queridos irmãos. Reverendo Francisco. Que bênção, que bênção. Que bênção ouvir a ministração da palavra. Toma um pouquinho de água enquanto eu encerro aqui, agradecendo a Deus pela sua vida, reverendo. Quando o reverendo Elias comentou com alguns colegas que nós poderíamos ter a oportunidade de ter o senhor nessa classe, eu imediatamente pedi para que ele agendasse com o senhor, porque ouvir o senhor falando, a palavra é do Senhor, mas o vaso é preparado pelo Senhor. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por esses 93 anos que Deus preparou e tem preparado. A todos aqueles que estão participando, eu preciso dizer como esse homem tem sido bênção para a igreja no Brasil e no mundo, como ele tem sido formador de caráter de muitos ministros da palavra de Deus, e eu me incluo entre eles. Ele me inspira no sentido de querer ser igual a ele quando eu tiver 93 anos de idade, se Deus me der essa vida, esse tempo de vida. Eu não preciso dizer, reverendo Francisco, da gratidão que todos nós temos pelo Senhor. A gratidão a Deus por sua vida, por vida de sua família, pela influência ministerial que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Me sinto muito privilegiado de ter ouvido essa palavra, muito privilegiado de ter convidado tantos a ouvirem essa palavra, tantos que estão aqui participando e daqueles também que vão
assistir depois, quando esse vídeo ficar disponível. E eu quero agradecer a Deus orando pelo Senhor, orando pela sua amada Margarida, orando pela sua família, pelos seus filhos, netos, bisnetos. Eu gostaria muito de orar com o Senhor e pelo Senhor agora, se o Senhor me permite, depois de tantos anos o Senhor orando por mim, no tempo do seminário, debaixo daquelas mangueiras do SPN, com lições muito profundas. Tive o privilégio de ter sido seu monitor de história da igreja. Aprendi muito, aprendi tanto. Ainda hoje aprendo, ainda hoje tenho suas apostilhas, o que o senhor procurou, o senhor preparou para a gente. Algumas, inclusive, em holandês. Tive vontade de aprender holandês, mas é muito difícil. Me aventurei no alemão, mas eu sou muito abençoado pela vida do Senhor. Eu gostaria que, junto com todos que estão aqui, eu convido você que está na classe, você que vai assistir depois, a um mistério nessa virtualidade toda, que é o mistério de nós podermos estar em tempos diferentes, em lugares diferentes, mas todos na presença de Deus, em espírito. E eu gostaria de, onde você estiver, que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e abençoasse esse homem de Deus que nós temos aqui. Gostaríamos de orar nesse momento. Ore conosco, ore pelo reverendo Francisco, por toda a sua família. Alguém está me lembrando, até trineto ele tem já. Ó Deus amado e querido Pai, nós recebemos essa palavra como palavra do Senhor para nós nessa manhã. Nessas conversas que temos tido nesta classe de escola dominical, sobre tantos temas. Certamente esse tema do conforto, do consolo do Senhor em tempos de pandemia, é uma palavra de maneira muito especial, apropriada, que o Senhor colocou no coração do teu servo, para trazer alento ao nosso coração. Um alento que não é apenas de uma caminhada suave, mas na caminhada difícil que nós estamos tendo. Essa travessia desafiadora, Pai, com cheiro de morte, de dor, de sofrimento. Mas o Senhor tem sido o consolador, o lembrador, que nos faz recordar de toda a verdade que o Senhor tem nos ensinado e nos guia a toda a verdade. Que nos faz paracletinhos, como ele falou, instrumentos teus para consolar a outros. Ó Deus, os tempos são difíceis, o fim se aproxima, mas queremos, sejamos nós ou não, a última geração antes da volta gloriosa do teu Filho Jesus, queremos ser fiéis, pistosos, queremos ser aqueles que glorificam o seu nome com palavras e obras, com testemunhos, com consolo, com exortações, com proclamação do teu evangelho. Muito obrigado pela vida do reverendo Francisco, por essa longeva existência de 93 anos. Ó Deus, conceda ao teu filho mais anos de vida, mais saúde, ainda mais saúde, de corpo e de alma. Que nunca lhe falte sobre a sua mesa o pão nosso de cada dia, nem em seus caminhos a proteção contínua do Senhor, nas idas e vindas. Que não lhe falte nunca a sabedoria do Senhor em cada decisão e escolha, em cada palavra proferida, conselho dado. Com ele abençoa a vida de Dona Margarida. Oramos que o Senhor ponha a tua mão sobre a tua serva, que possa restaurar a sua saúde, sustentar a sua mão firme, confortar, ó Deus, o seu coração e confortar também a cama onde ela se deita. Abençoa a vida desse casal maravilhoso, dos seus filhos, netos, bisnetos, trinetos. A influência desse homem na vida de tantos pastores, de tantos evangelistas, professores, educadores cristãos, missionários. Ó Deus, nos ajuda nessa hora a ser fiéis, como teu filho tem sido. Continua abençoando a vida dele, renova suas forças, pois é isso que nós te oramos juntos, como teu povo, diante do trono da tua graça, povo da aliança, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador, o Redentor Jesus, o Cordeiro de Deus. Em nome dele, para a glória dele. Amém, Senhor. Agora, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e
a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que amam a vinda do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Reverendo Francisco, Deus o abençoe. Deus o abençoe abundantemente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi um privilégio, irmão. Beijo, Senhor, viu? Um beijo, beijo para todos. Tchau. Deus o abençoe. Tchau.